Santo Agostinho, sobre a vida feliz. Capítulo 3. Recapitulação do que fora dito anteriormente. No dia seguinte, pois logo após termos tomado a refeição, mas um pouco mais tarde que no dia anterior, nos reunimos, as mesmas pessoas no mesmo local. Iniciei, dizendo: tarde viestes ao banquete hoje. Julgo que isso não se deva à indigestão do banquete de ontem, mas à certeza de que os alimentos ofertados hoje seriam escassos. Talvez vos pareça não deverem tomar logo cedo um alimento que rapidamente julgais irá perecer. Realmente, não era de se esperar que tivessem restado sobras do dia precedente, do dia da solenidade do meu aniversário, visto o banquete já se mostrar modesto no mesmo dia. Pensais assim, quem sabe, corretamente. Todavia, o que vos foi preparado, eu próprio também desconheço convosco. Há um outro que não cessa de oferecer a todos todas essas iguarias, e maximamente essas. Nós, todavia, nos abstemos seguidamente de sorvê-las por fraqueza, por fastio ou por excesso de ocupações. Ontem concordamos todos, se não me engano, de forma piedosa e firme, que se este permanece presente na vida dos homens, torna-os felizes. Isso porque, uma vez que foi demonstrado racionalmente que é feliz quem possui a Deus, e que ninguém dentre vós contradisse tal opinião, foi questionado então sobre quem julgais vós possuir a Deus. Sobre o que, se bem me recordo, surgiram 3 opiniões. Parte de vós estimaram que possui a Deus aquele que faz o que é a vontade de Deus. Outros afirmaram, porém, que possui a Deus quem vive bem. Ao restante, todavia, pareceu que Deus estaria naqueles em que não se encontra um espírito impuro. Através de diversos discursos, os que disputavam concordaram numa opinião única. Talvez, mesmo usando palavras diversas, sejamos unânimes na opinião sobre o mesmo. Isso porque, se considerarmos as 2 primeiras opiniões, vemos que todo aquele que vive bem faz a vontade de Deus. E todo aquele que faz o que Deus quer, vive bem. E viver bem nada mais é que fazer aquelas coisas que agradam a Deus. A não ser que sejais de outra opinião.
Todos concordaram. A terceira opinião, porém, deve ser considerada com um pouco mais de diligência. Isso porque o termo espírito imundo, segundo o rito dos mistérios sagrados castos, pelo quanto me é dado compreender, costuma ser dito de dois modos diversos. Ou se trata daquele que invade a alma a partir de fora, perturbando os sentidos, provocando nas pessoas uma espécie de loucura. Para afastá-los, se diz que os ministros lhes impõem as mãos ou exorcizam-nos, expulsando-os pela invocação de Deus. Ou, de outro modo, se diz espírito imundo a toda alma totalmente impura, que nada mais é que uma alma infestada de vícios e erros. Por isso pergunto a ti, ó jovem, que propusestes, quem sabe, essa opinião com espírito um tanto mais sereno e puro, quem, na tua opinião, não possui esse espírito impuro? Aquele que está livre de demônios, que costumam tornar dementes os homens, ou aquele que já purificou sua alma dos vícios e de todos os pecados? Parece-me, disse ele, não ser tomado por um espírito imundo aquele que vive castamente. Mas eu questionei: a quem chamas de casto? Aquele que não comete nenhum pecado, ou apenas aquele que se abstém de manter relações ilícitas? Como pode ser casto, disse, se limitar a abster-se apenas dessas relações e não deixa de contaminar-se com os outros pecados? É verdadeiramente casto aquele que fixa seu olhar em Deus e só nele se mantém preso. Como me agradassem muito tais palavras do jovem, ordenei que fossem registradas tal qual foram ditas. É necessário, portanto, continuei, que este viva bem. E quem vive bem é necessariamente casto, a não ser que sejas de outra opinião. Ele assentiu, assim como os demais. Portanto, disse eu, aqui chegamos a uma opinião unânime. Se buscar a Deus é viver feliz. Agora, quero propor-vos uma pequena questão. Será que Deus quer que o homem o busque? Eles concordaram. Então pergunto: será possível afirmar que aquele que busca a Deus vive mal? De modo algum, afirmaram.
Respondei-me também essa terceira questão. O espírito imundo poderia buscar a Deus? Negaram todos. Apenas Navígio parecia um tanto duvidoso, mas logo formou coro com os demais. Portanto, quem busca a Deus, disse eu, faz aquilo que Deus quer, vive bem e está livre do espírito imundo. Mas quem busca a Deus ainda não o possui. E quem quer que viva bem, ou faça aquilo que Deus quer, ou que está livre do espírito imundo, deve-se dizer que nem por isso se segue que possua a Deus. Nesse ponto, todos começaram a rir, dando-se conta de terem sido enganados por suas próprias concessões. E então minha mãe, que permanecera por um tempo perplexa, pediu-me que eu lhe explicasse, de forma mais detalhada e diluída, isso que eu dissera de forma distorcida por necessidade de tirar uma conclusão. Tendo eu atendido sua solicitação, disse ela: mas ninguém pode chegar a Deus se não tiver buscado a Ele. Ótimo, disse eu. Muito embora quem ainda busque, ainda não tenha chegado a Deus e já vive bem. Portanto, não se pode concluir que quem vive bem possui a Deus. A mim, disse ela, parece-me que não há ninguém que não tenha a Deus. Todavia, quem vive bem o tem como propício, e quem vive mal o tem como hostil. Então eu disse: fizemos mal em concordar ontem que é feliz quem possui a Deus, porquanto todo homem possui a Deus, mas nem por isso todo homem é feliz. Acrescenta, pois, disse ela, quem o tem como propício. A objeção de Navígio em relação à questão se o sábio acadêmico busca a Deus. Ora, fica suficientemente estabelecido entre nós, pelo menos, que é feliz aquele que possui a Deus como propício. Navígio disse: gostaria de estar de acordo com isso. Todavia, temo por aquilo que ainda requer investigação. Sobretudo que não venhas a concluir que feliz seriam os acadêmicos, os quais ontem foram qualificados com o termo caducos, caducários, epiléticos, uma palavra vulgar e bem pouco latina, mas bastante apropriada na minha opinião. Pois não posso afirmar que Deus seria hostil à pessoa que o busca. E,
Se tal afirmação não é direita, segue-se que ele será propício a quem o busca. E quem tem a Deus como propício é feliz. Será feliz, portanto, aquele que busca. Mas todo aquele que busca, nem por isso já possui aquilo que quer. Será feliz, portanto, a pessoa que não possui aquilo que quer. O que ontem pareceu a todos nós como absurdo, quando acreditávamos que as trevas que reinavam sobre os acadêmicos haviam sido dispersas. Essa é a razão por que Licêncio irá festejar a vitória sobre nós. E a mim, particularmente, como um médico prudente, irá admoestar-me de que aquelas guloseimas que ingeri imprudentemente contra a minha própria saúde estão exigindo de mim uma punição. Quem busca e tem a Deus como propício está apto para a vida feliz. Nesse ponto, inclusive, minha mãe sorriu. De minha parte, disse Trigésio, não concordo prontamente que Deus seja hostil a quem não é propício. Julgo que ele seja algo de meio termo. Ao que retruquei. Concordas, porém, que esse homem que dizes estar num estágio intermediário, a quem Deus não é nem propício nem hostil, concordas que de algum modo ele possui a Deus? Uma vez que ele hesitava, minha mãe tomou a palavra dizendo: uma coisa é possuir a Deus, outra coisa, não estar sem Deus. Então disse eu: o que é melhor? Possuir a Deus ou não estar sem Deus? O quanto me é dado compreender, disse ela, minha opinião é de que quem vive bem possui a Deus, mas como propício. Quem vive mal possui a Deus, mas como hostil. Quem está à procura ainda não o encontrou. A este, Deus não é nem propício nem hostil, mas ele não está sem Deus. Essa é a vossa opinião também? Perguntei. Afirmaram ser. Peço que me digais, disse eu. Não vos parece que Deus é propício àquele a quem ele favorece? Concederam ser assim. E Deus não favorece a pessoa que o busca? Sim. Responderam que ele favorece. Portanto, disse eu, aquele que busca a Deus tem Deus como propício. E todo aquele que tem a Deus como propício é feliz. É feliz, portanto, também aquele que busca. Mas quem busca
ainda não possui aquilo que quer. Será feliz, portanto, aquele que não tem aquilo que quer. Absolutamente, disse minha mãe. A mim não parece que seja feliz quem não possui o que quer. Portanto, disse eu, nem todo aquele que tem a Deus como propício é feliz. Se essa é uma conclusão exigida pela razão, disse ela, não posso negar. Essa será, portanto, disse eu, a classificação das questões. Aquele que encontrou a Deus e o tem como propício é feliz. Todo aquele que procura a Deus tem a Deus como propício, mas ainda não é feliz. Todavia, todo aquele que se afasta de Deus por causa dos vícios e pecados, não só não é feliz, mas nem sequer Deus é propício a seu viver. Se alguém que ainda está buscando a Deus é necessariamente infeliz. Essas palavras agradaram a todos. Então eu disse: está bem, mas ainda temo que possa vos comover aquilo que concedemos acima, a saber, que todo aquele que não é feliz é miserável. A consequência disso será que será infeliz o homem que, tendo a Deus como propício e estando ainda a buscar a Deus, todavia ainda não seria feliz. Ou será, como disse Cícero, que chamamos de ricos aos proprietários de muitas fazendas e de pobres os que possuem todas as virtudes? Mas vos peço que considereis o seguinte: se é verdade que todo aquele que é indigente é miserável, e do mesmo modo, se é verdade que todo miserável sofre indigência, desse modo, será verdade que a miséria nada mais seria que a indigência. Opinião aprovada por mim quando me pediram para que eu a dissesse. Mas essa questão é por demais extensa para que a abordemos no dia de hoje. A razão pela qual peço que, se não vos for incômodo, retorneis a essa mesa no dia de amanhã. Eu, uma vez que todos afirmaram que seria um prazer enorme ali retornar no dia seguinte, levantamo-nos. A vida feliz reside na plenitude e na medida. Modus.